Bom, a gente volta ao Bom Dia Responde dessa terça-feira que está falando sobre casamento, divórcio, partilha de bens, união estável, dissolução dessa união com o advogado Guilherme Augusto. Doutor Guilherme, tem várias perguntas que chegaram aqui. O questionamento do telespectador, ele conta que é casado, mas tem escritura de união estável, feita em cartório antes do casamento. Se, porventura, decidir acabar com esse relacionamento, além de divorciar, ele também tem que fazer uma nova escritura de dissolução da união estável? Isso. Com a mesma mulher? Certo, compreendi. É possível, quando do fim de um relacionamento, que você, ao mesmo tempo, faça o divórcio cumulado com o reconhecimento desta união estável. Se ele já tem esse documento que declara a existência dessa união estável, essa prova ela fica mais adiantada, fica mais fácil. E aí, o que tem que considerar é o regime de bens. Se durante o casamento eles elegeram o regime da comunhão parcial de bens, e na união estável nada foi dito, então presume-se que também vão estar no regime da comunhão parcial de bens, então vai considerar o início da união estável até o fim deste casamento como período ali para que se partilhe, para que se verifique os bens adquiridos, para que se faça essa partilha, né? Então, é perfeitamente possível. Aqui fica até uma dica, Jussiel, as pessoas que já estão numa união estável já há algum tempo e pretendem casar, no cartório, eles podem solicitar ali o reconhecimento, a conversão desta união estável em casamento. Porque qual a vantagem disso? É porque você já aproveita o início, a data inicial dessa união estável como casamento. Então aqui fica uma prova inquestionável num possível divórcio. Certo. Então, só para resumir aí, ele faz no mesmo documento já do divórcio, na ação de divórcio já inclui. Eu vou fazer ação de divórcio e dissolução de união estável. Pode botar na mesma ação ali? Perfeito. Beleza. Sim, agora, é possível acumular. Certo. Agora o telespectador de Goiatins, vou me separar, só que não tenho filho. E aí o questionamento, posso ir direto no cartório de registro de imóveis e anexos, deve ser lá no município, para dar entrada no divórcio? Posso fazer um acordo extrajudicial sobre a divisão dos bens? Isso. São duas coisas diferentes, né? É possível fazer esse divórcio extrajudicial em cartório, que também exige essa consensualidade, tem alguns requisitos que não tenha filhos menores ou filhos incapazes, né? Então, nesse contexto, permite que eles façam isso em cartório e tem que ser consensual. Outra situação é procurar ali um advogado da sua confiança ou a Defensoria Pública tiver perfil e ali esse advogado vai lavrar também um acordo extrajudicial e pode-se buscar homologação em juízo, né? Lembrando que no divórcio em cartório, esse também depende da participação de um advogado. Certo. Outro questionamento diz o seguinte, como provar que a companheira, mesmo sem ter bens materiais, mas trabalhando fora, contribuiu para que o companheiro comprasse os imóveis ou os bens? É a primeira pergunta dessa pessoa. A segunda pessoa, nessa união estável, a companheira precisa assinar os documentos de compra e venda dos imóveis? Perfeito, excelentes perguntas. Não há necessidade, nem durante o casamento, durante a união estável, de confirmar ali quanto que cada um dos cônjuges contribuiu para adquirir aquele patrimônio. O direito chama isso de esforço comum. Presume-se que aquele bem foi adquirido por esforço dos dois, independentemente de quem contribuiu financeiramente, né? Então, isso é tranquilo e não há que se questionar, porque se fosse assim, teria muita dificuldade aquele homem do lar ou a mulher do lar em ter parte nesse patrimônio, não seria justo e a legislação entende isso e resolve essa questão. Luciana, uma segunda pergunta, não recordo? A segunda pergunta diz respeito à necessidade de assinatura de compra e venda dos imóveis pelo companheiro ou companheira, se há essa necessidade, concordando com as vendas. Ótimo. É necessário sim. Quando você faz ali qualquer transação diz respeito a bens imóveis, primeiro, é dever tanto do comprador como do vendedor indicar que está numa união estável, né? E, por consequência, este companheiro também
tem que anuir com esta transação. Tem que constar no contrato esta anuência ou incluindo ele como parte. A única exceção é se eles estão casados pelo regime da separação total de bens, que aí haveria a dispensa dessa anuência dos cônjuges ou dos companheiros. Ou seja, se aquela venda foi feita sem o outro ter concordado, o outro pode questionar a qualquer momento, né? Perfeitamente. Seria essa garantia que a legislação quis dar. Beleza.